no terceiro século, Constantino I está jovem ainda, tendo que suceder e tendo que pleitear para si o poder geral sobre todo o Império Romano. Seu pai havia morrido, havia um outro general de bastante conhecimento, bastante realce, bastante importância no exército, que se chamava Maxêncio, e que solicitava, ele mesmo disputava a primazia de ser o imperador. Então, prepara-se uma guerra entre Constantino, que tem aí 26, 27 anos, e o general Maxêncio. Constantino lidera uma boa parte de legiões romanas e Maxêncio vem com as outras. Então, o encontro entre eles vai acontecer em Roma, na sede do império. Quem prevalecer sobre Roma, prevalece sobre o império. E Maxêncio está do outro lado do rio Tibre, naquilo que hoje nós conhecemos como Trastevere, depois do Tevere, e Constantino, com o seu exército, está antes desse importante fluxo que mudou Roma. Roma era uma de um lado e outra do outro. Mas o que acontece é que um dia antes da batalha entre os dois exércitos, que para acontecer eles teriam que cruzar a chamada, conhecida então Ponte Milvio, os guerreiros de Constantino, que não era religioso, que não tinha religião nenhuma, apesar da sua mãe, Helena, ser muito religiosa, já ser cristã, Helena, mãe de Constantino o Grande, já era cristã. Constantino não era nada. Então o que acontece é que os soldados durante o dia olham para o céu, os soldados de Constantino identificam um sinal estranho no céu. Eles não sabem dizer o que, mas no meio das nuvens aparece uma coisa luminosa que eles todos veem e que chamam o imperador, ainda não o imperador, o pleiteante, para ver aquilo, e eles identificam no céu o sinal de uma cruz. Uma cruz luminosa. Eles ficam achando aquilo muito estranho. Constantino, entretanto, não se deixa levar, é um soldado, ele não pode funcionar pela crendice dos seus homens. Mas no dia seguinte eles vão estar em batalha. Quando vai dormir, Constantino tem um sonho. Neste sonho, um anjo lhe aparece segurando a cruz, aquele mesmo símbolo que eles tinham visto no dia anterior. E essa cruz, ele vê no sonho, e o anjo diz a ele: com este sinal vencerás. E se você pegar moedas, inclusive brasileiras, do século XVII, também portuguesas, e buscar no reverso da moeda o brasão, você vai ler em volta: in hoc signo vinces. In hoc signo vinces é: com este sinal vencerás. Isto foi muito marcante na história depois. Porque ele tem este sonho e isso fica tão impregnado, essa visão é tão assim, marcante para Constantino, que já no amanhecer ia começar a decidir o destino, e nós estamos falando do século III, 300 e alguma coisa, depois de Cristo, ele ao acordar levanta-se determinado, já que viu um anjo dizendo para ele que com aquele símbolo ele ia vencer, ele manda pintar o símbolo da cruz em todos os uniformes, em todos os estandartes, em todos os escudos, que o exército dele fosse usar na batalha. Tudo fica pintado com a cruz, do jeito que deu. Seja com sangue, com barro, seja o que desse para fazer. Então, logo que amanhece, Maxêncio manda o exército dele à frente, passar pela ponte para atacar o exército de Constantino, que está a postos agora com todos os estandartes marcados pela cruz. E então se dá um fenômeno próprio da divindade e da sabedoria superior. Os soldados de Maxêncio
grande parte deles, já havia tido contato com o cristianismo. Frequentavam, e já tinham pessoas, como até a própria mãe do Constantino já era cristã, mas não podiam exercer o cristianismo, porque era proibido pelo Estado, o Estado não autorizava. Eles estavam guerreando como soldados de Maxêncio, o general que ia levá-los a tomar o poder romano. Mas quando eles veem o exército do seu inimigo carregando o estandarte da cruz, que eles acreditam, todos eles bandeiam, abandonam Maxêncio. Falei, eu não vou lutar contra a crença que eu tenho e que eu não posso exercer, porque os imperadores não deixam. Agora aquele exército lá está com a cruz, nós vamos tudo para lá. E largaram Maxêncio da mão. E é claro, de repente, né, não precisaram dar nenhum tiro, até porque na época não tinha tiro. As escaramuças foram muito menores e quando Maxêncio vê seu exército indo embora, ou boa parte dos seus soldados fugindo para se agregar ao exército do inimigo, entre aspas, vejam só, a divindade, a crença e o governo material das coisas. Os soldados, os que matam, os que trucidam, nessa hora não estão nem aí se a crença deles falava que não podiam matar. Mas quando eles veem o símbolo da fé estampado no outro exército, não é que o Constantino era melhor, não era que o Constantino ia pagar um soldo mais vantajoso, não é que eles iam ter alguma promessa de promoção, não, eles queriam estar do lado da cruz que eles acreditavam. Constantino que se dane. Mas se ele teve coragem de botar a cruz lá como símbolo, eu vou estar naquele exército, porque é a cruz que eu quero. Aí então Maxêncio, vendo que está fraco, começa a fugir de Constantino. A ponte Milvio desaba, não se sabe se porque foi solapada ou porque de tanta gente em cima, de um lado e para o outro, ela não aguentou o peso e Maxêncio cai com toda a sua armadura no rio Tibre, onde ele morre afogado. Constantino manda resgatar o corpo de Maxêncio, mesmo morto, e o decapita. E anda por Roma para mostrar o resultado daqueles que estavam contra ele. E foi então que, por causa disso, tendo tido essa vitória, e aí vem com este signo, vencerás? Por que vencerás? Não é porque ele ia ter mais poder, as suas lanças iam acertar mais o inimigo, não. É porque o próprio inimigo era composto de gente cristã, que a hora que viu o símbolo, poxa, eu vou me juntar àquele exército, não é esse aqui. Eu estou do lado errado. Ele então proclama um edito ou um edito. E a partir daí, ele dá liberdade aos cristãos para professarem a sua crença. Desde então, ele é considerado o líder dessa religião. Vejam só, o imperador também é o que manda na igreja. Mas passa-se o tempo e atribui-se ao bispo de Roma a primazia sobre os demais bispos dos outros lugares. Aquelas pequenas comunidades agora podem exercer a fé à luz do dia, então elas se estruturam, quem que é o líder, o seu fulano era o dono da casinha que a gente rezava, ele vai ser o nosso representante, aí um apoiava o outro, formava uma comunidade maior, aí elegiam alguém que era muito santificado pelos seus bons exemplos, se tornava esse o bispo de tal cidade, o bispo da outra cidade, até que reconheceram a necessidade de se estruturar, pegaram o bispo de Roma, que era a capital do império, e o colocaram como principal. Fundaram, então, um núcleo hierárquico com a finalidade de governar essa expansão religiosa. E aí o que aconteceu foi o que nós conhecemos. Já não há mais as perseguições, já não há mais aqueles padrões de assassinato em massa, de devorarem os que tinham a fé cristã na boca das feras. E eles começam então a multiplicar-se, agora começam a querer ampliar a sua fé para os que não eram cristãos. Agora é o contrário, agora são os cristãos que começam a policiar a vida dos outros e a impregnar os outros com esse idealismo desse Jesus poderoso. Imagina, tão poderoso que fez o exército de Constantino vencer a batalha. Bem, isso gerou então uma hierarquização da crença.
naturalmente, o poderio romano, o poderio do Vaticano, o poderio religioso, se tornou referência para todos os outros que seguiam o cristianismo, porque foi se espalhando. O cristianismo foi ganhando as fronteiras do exército romano, e do Império Romano, e foi se ampliando, foi chegando na Europa, foi chegando na Espanha, na parte mais ocidental, depois a França, depois a Inglaterra, foi se expandindo pelo próprio Império.